Boa noite, Messier. Bem-vindos a mais um episódio do meu universo particular. No episódio de hoje eu quero falar num assunto que tá na minha cabeça nesses últimos tempos, sabe? Eu queria falar um pouco sobre mudanças. Falando em mudança, me traz uma lembrança na primeira empresa que eu trabalhei, né? Isso faz muitos anos, né? Nessa época, nesse dia em específico, tava entrando um novo sócio na empresa lá, né? Mas isso não é mais importante pro podcast de hoje, né? Mas o importante realmente foi uma frase que ele tinha dito no dia, que a gente fez uma reunião e tal, né? Ele disse uma frase que até hoje tem um lugar especial na minha mente. Ninguém gosta de mudanças, mas elas são necessárias. Bom, o motivo dessa frase realmente começar a fazer parte da minha vida é que ela faz totalmente sentido. Bom, eu enxergo sentido nela. Porque a gente não gosta de mudança realmente. Porque é horrível, sabe? Você tá acostumado com algo, alguma coisa e aquilo, sabe, saindo na sua vida. Porque mudanças é exatamente isso. Algo que sai e outro que chega. O outro que chega e acrescenta, ou apenas o que sai. Não necessariamente algo que vai vir em troca, né? Porque a gente não gosta de mudanças, mas a gente vive em fases nas nossas vidas que são realmente necessárias, sabe? Porque a primor, a gente não gostamos de mudanças porque tem uma conotação ruim. Que a maioria das mudanças que a gente tem são na nossa infância. Coisas que a gente realmente não decidiu fazer, sabe? O que acontecesse. Tipo, quando você é criança, você não quer mudar de sua casa. Você não quer mudar de escola, mudar de bairro, mudar de amigos, mudar de região onde você mora, sabe? Você não quer perder aquela rotina. Porque como somos seres humanos, a coisa que a gente mais gosta é a falsa sensação de controle. E a quebra da rotina e do ambiente, a mudança de ambiente, quebra essa falsa sensação, sabe? Essa quebra da falsa sensação de controle que nós seres humanos buscamos constantemente gera um grande desconforto, sabe? Mas tipo, a gente vai ficando mais velhos e tal, acabamos meio que tipo, se nada muda, a rotina corrói a gente, sabe? A gente fica com uma vontade enorme de mudar. Por exemplo, eu acho que o grande tema do meu podcast até o momento, de fato é mudança, sabe? Tipo, o que me fez querer começar a ler foi justamente o fato de eu querer mudar algo na minha vida que me incomodava muito, que era meu vício em redes sociais, sabe? E criei um novo hábito também, ou seja, um primor da mudança, algo que sai e algo novo que chega. Mas para ser bem realista, acho que eu tô convivendo com mudanças há muito tempo, sabe? Tipo, eu me mudei de casa, hoje em dia eu moro com a minha noiva e tal. Por exemplo, minha mãe é minha vizinha, mas mesmo assim como explico? É um novo ambiente, sabe? É um outro local, tipo, agora eu tenho logicamente eu divido uma responsabilidade com a casa, com o local onde eu moro, o meu lar, sabe? E também com minha parceira, que seria minha noiva, sabe? Agora também tenho uma nova responsabilidade. Porque antigamente eu não tinha que me preocupar com a casa. Eu me preocupava apenas com o local que tinha minha tutela, que era meu quarto e minhas coisas somente. Agora não tem as minhas coisas, tem as nossas coisas. Que também já foi uma grande mudança. Eu mudei de trabalho também. E tipo, eu venho constantemente numa fase de mudanças. Tipo, não é que não tô estabelecendo nada na minha vida, mas eu vejo que estou estabelecendo coisas novas na minha vida, sabe? O fato de eu viver essa fase de mudanças da minha vida, eu acabei encontrando um vídeo muito legal, que... Sabe aquele vídeo, acho que todo mundo já viu, aquele vídeo lá que o pessoal, o que é a vida? Aí o entrevistado responde. No caso, o jornalista que faz essa pergunta fez esse vídeo, sabe? Eu acho que na verdade é um trecho do programa dele, que é Mude. Mude a outros livros, viva outros romances. Ame a novidade. E eu também concordo com o vídeo que o ato de mudar nossas vidas é também amar a novidade. Buscar coisas novas, por mais que pequenas elas sejam.
Porque realmente o que mais importante nunca é a velocidade que atingimos na mudança. E realmente o que a gente quer mudar. Esse meu ato de parar de usar as redes sociais foi realmente devagar, sabe? Eu só parei de usar e depois eu veio a ideia de ocupar minha mente com outra coisa. Eu tentei baixar os PDFs no celular para conseguir ler um livros e tal. Não gostei, não consegui adaptar. Tem gente que consegue, ok, né? Tudo bem. Mas no meu caso não. E justamente ter uma sebo tão perto do meu trabalho e os preços tão baixos, como eu falei, os livros lá que eu leio geralmente não passam nem de R$ 15. Então, ou seja, eu não tinha desculpa para não começar a ler, sabe? E é óbvio, nem todas as mudanças em nossas vidas vão ser agradáveis, mas de qualquer forma a gente tem que aceitar. E o ser humano somos os animais mais adaptáveis que tem no planeta. A gente consegue se adaptar a qualquer coisa. E mudanças ruins são apenas fases. As boas também são apenas fases. Mas quando você tá na fase... Até as mudanças ruins, como eu disse, que elas vêm e vão como as boas também, mas não quer dizer que através dessa mudança você não possa melhorar, sabe? Você não possa... Isso não vai evitar de você refletir sobre sua vida e aprender algo novo. Tipo, seja mudar de trabalho ou tentar uma coisa nova, a gente precisa ter a coragem de tentar. Principalmente conseguir atingir uma certa mudança que queremos em nossas vidas, eu acho que é justamente o ato de tentar. Esse podcast é apenas uma tentativa, como eu sempre digo, mas eu... Tanto que tentar é tão difícil que eu acho que é mais difícil você tentar que você realmente conseguir. Porque o ato de tentar, eu acho que já vem com várias barreiras, sabe? Tipo, o medo do novo, o desconhecido, aquilo que a gente não sabe o que pode acontecer. E eu acho que isso acaba segurando a gente. Eu não sou o ser humano mais aberto às experiências novas, logicamente, mas eu tento mudar algumas coisas na minha vida. Porque por causa dessa rotina ou dos hábitos que nós gostamos, seguindo o exemplo, você está acostumado a sempre tomar seu café da manhã da mesma cafeteria. Aí o ato de você sempre tomar o café da manhã no mesmo local acaba tipo fazendo você perder experiências novas que às vezes seriam tão boa quanto ou até mais. Você acabando em todo dia no mesmo local, você evita de conhecer um lugar novo, que seja divertido. Mas até você encontrar esse lugar novo e divertido, talvez você vai ter diversas experiências ruins, mas não quer dizer que você tem que desistir delas. Porque realmente, como eu disse antes, o importante não é a velocidade, e sim a direção que você segue. Seguindo o exemplo, o meu podcast é apenas uma tentativa de fazer algo que eu sempre quis, algo que sempre gostei de consumir na internet, sabe? Algo que sempre ficava só imaginando, e que finalmente agora, por mais que seja da forma mais amador possível, eu finalmente estou fazendo, sabe? E cada vez mais eu tô tentando melhorar a qualidade, tanto da edição e principalmente da minha fala e dos roteiros que eu escrevo, que eu acho que daqui a um tempo ele não vai estar o melhor de todos, mas sim vou atingir o meu máximo possível de mim mesmo, sabe? De eu fazer sozinho com tudo que eu tenho aqui. Eu acho que o mais importante é justamente isso. Já é um caminho para eu atingir algo que eu sempre quis. Eu não vou mentir, alguns episódios eles dão uma preguiça enorme de começar a fazer, começar a gravar, editar, que realmente às vezes eu penso, mano, vou deixar pra trás, sei lá, é só poucas pessoas que estão ouvindo, mas eu penso, cara, eu enrolei tanto pra fazer isso, e justamente agora eu vou começar a deixar a preguiça tomar conta e querer desistir e não fazer mais. Tanto que você pode ver agora, o primeiro episódio foi gigantesco. Os primeiros, né, no caso, o piloto e o episódio 1. No episódio 1 eu falo um pouco das mudanças e tal. E viver essa fase nova de mudança na minha vida realmente trouxe muita novidade, sabe, em minha vida. Novas experiências, aprendi muita coisa realmente com a pessoa que eu vivo, com o novo local de trabalho que eu vivo, com os livros que eu comecei a ler, com o mundo sem estar com a mente afundada nas redes sociais, sabe?
Aprendi muitas coisas novas e nem todas quer dizer que foi agradável aprender. Seguindo exemplo, com minha noiva eu aprendi muitas coisas que no momento que eu aprendi, que eu tive a noção delas, foi realmente desagradável, tanto pra mim, tanto pra ela, que seja. Eu aprendi também a cuidar da relação minha com minha mãe de uma maneira diferente. Não aprendi, na verdade estou aprendendo agora a cuidar dessa relação minha com minha mãe, não tendo mais o convívio diário, sabe? Mudou muito a relação, por mais que seja há pouco tempo que eu não estou mais morando com ela, mas mudou bastante. E nessa mudança eu vou aprendendo coisas novas sobre minha mãe, que eu acho que morando mais 30 anos com ela, eu não iria aprender de maneira alguma, porque eu ainda estava lá, entendeu? O principal conselho que eu dou no final é realmente busque mudar, busque tentar, sabe? E não espere um momento perfeito para mudar algo na sua vida, sabe? Tipo, no começo o podcast era para ter saído em agosto, setembro, no máximo outubro. Ele acabou saindo em final de novembro, sabe? Porque eu fiquei naquela que eu queria tal coisa, eu queria fazer assim, assado. E eu vi naquele momento, se eu esperasse o momento perfeito para começar, eu realmente nunca ia começar a fazer algo que eu quero, sabe? Como um hobby. Eu nunca ia começar a fazer. Tipo, acho que todo mundo conheceu alguém, que você acha a pessoa super carismática, que você acha a pessoa super engraçada e tal, divertida, mas você fala pra ela, não, faz vídeo pra rede social e tal, você precisa ser uma pessoa muito engraçada, simpática e tal, mas a pessoa às vezes fala, eu vou comprar um iPhone e tal, aí eu vou começar a postar vídeo na internet, isso, aquilo, e a pessoa no final das contas ela compra, às vezes de quando, talvez no dia que ela comprou, ela comece a postar alguns vídeos e tal, mas simplesmente por empolgação. Como eu falei, se eu fosse só apenas por empolgação, eu só teria 2 episódios. Eu acho que também o ato de tentar precisa de um pouco de foco, mas não esperar o entre aspas, melhor momento. Apenas um momento de fazer. Eu realmente enrolei demais, porque também tive problemas com o microfone que eu comprei, o primeiro, que era horrível. Aí eu não tinha o que fazer, porque como meu podcast, a qualidade do áudio é tudo. Mas se eu ficasse, sabe, paranoico com tudo, eu ia esperar ter que aprender a editar o áudio e tal, pra ficar perfeito. E no final das contas, eu não ia fazer. Ia ficar só na minha imaginação, como esteve por muito tempo. E eu não ia achar essa mudança. Porque realmente fazer o podcast, no final, quando tudo tá pronto e tá publicado para todo mundo ouvir, me traz uma certa felicidade. Eu acho que se eu esperasse muito tempo para começar a tentar buscar essa mudança, trazer essa nova coisa em minha vida, eu nunca ia atingir essa alegria diferente, sabe? Algo que eu nunca tinha experimentado. Não é a melhor coisa que poderia acontecer em minha vida, mas ela acrescentou algo. Essa mudança trouxe algo muito legal, e o fato do podcast começar a fazer ele já é resultado de muitas mudanças que veio antes, sabe? Começa sendo resultado de várias mudanças antes. Não apenas o fato de parar de usar a rede social, mas também o ato de trocar de trabalho e conhecer minha noiva hoje em dia, sabe? Que ela foi a pessoa que pegou no meu pé para me cuidar mais financeiramente, que eu vivia sem dinheiro antes dela. Ela me ensinou bastante a cuidar do fruto do meu trabalho. E também um ato também de mudar de trabalho, sabe? Receber um pouco a mais, mas esse pouco a mais fazia uma grande diferença na minha vida. E o resultado dessas mudanças foi justamente o podcast. E o sentimento que quando ele tá publicado lá e eu vejo quantas pessoas viram os vídeos, quantas pessoas ouviram, traz uma sensação muito divertida, sabe? Uma sensação de alegria que eu acho que só fazendo algo que eu queria antes, eu teria, sabe? E para finalizar tudo, agora, juntando tudo que
já falamos nesse podcast, tente. Apenas tente, sabe? Mudar. Não fique preocupado de quanto tempo você vai mudar tal coisa em sua vida. Apenas mude. E não precisa ser uma grande mudança. Apenas o ato de mudar uma coisa pequena em nosso dia, não precisa ser em nossas vidas exatamente. Apenas no nosso dia ou apenas em uma hora, no final de contas, você já tá mudando. Você já tá se acostumando com a mudança, sabe? A mudança não vai ser algo que vai te assustar tanto. Você vai com certeza ter seus receios. Como eu falei, não sou a pessoa mais disposta às coisas novas, mas logicamente, seguindo a linha, tenho receio de grandes mudanças. Mas eu consigo encarar bastante delas, sabe? Eu tenho medo, tenho receio, mas isso não me impede, isso não me paralisa em mudar algumas coisas em minha vida, sabe? Porque já venho mudando pequenas coisas na minha vida há muito tempo. E também muitas mudanças já vêm em minha vida. Eu acho que acontecendo essas mudanças pequenas, eu querendo ou não, sendo minhas decisões, ou a dos próximos em minha volta, ou as pessoas que trazem elas, acabou não me calejando exatamente, mas sim me deixando mais como que eu digo, mais disponível para elas, sabe? Eu tenho receio, mas não quer dizer que vou evitá-las. Eu meio que acompanho essas mudanças e busco algumas delas, sabe? E eu acho que o tentar alguma coisa nova, ou tentar alcançar algum objetivo seu, eu acho que ela, no final das contas, mesmo que ninguém goste de mudanças, eu acho que elas são necessárias porque elas trazem um alívio novo, trazem propósito em nossas vidas, sabe? Trazem rumos diferentes, que nesses rumos diferentes a gente acaba tendo mais anseio, mais garra, sabe? O conselho final que eu deixo é mude, apenas mude. Sejam coisas pequenas, coisas grandes, mas mude. Para que no final de todas essas pequenas mudanças e médias, você seja algo diferente. Que daqui a um ano você já não seja você do ano passado. E daqui a 10 anos você não seja o mesmo de 10 anos atrás, sabe? Bom, pessoal, finalizando o podcast, eu só quero deixar o meu adeus, um tchau, obrigado, e avisar que a partir do mês de março eu vou mudar o dia do lançamento do podcast. Depois desses 2 podcasts do mês de fevereiro, mês 2, em março já muda o dia da semana do lançamento do podcast. Eu tô pensando numa terça, numa segunda, mais ou menos no início da semana. Ainda tô decidindo. Se você estiver ouvindo o podcast em março em uma quinta-feira, obviamente eu não mudei, mas... Bom, já fica avisado. Se eu for mudar mesmo, no último episódio de fevereiro, eu irei avisar. Deixarei bem claro a todo mundo que o podcast está tocando no dia de lançamento, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Boa noite.